Deus, Ele está na casa. Saudá-los esta noite é um prazer, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero rapidamente expressar aqui a minha gratidão. Ontem eu agradeci a Deus e disse que aos irmãos que considero puramente como um ato da graça e da misericórdia do Senhor poder voltar a esta igreja, estar nesse púlpito, e quero agradecer a Ele em primeiro lugar. Depois eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor José Carlos Lima, nosso pastor presidente. Muito obrigado, pastor, o senhor, irmã Carmen. E eu pensei lá na minha casa, pastor, lá na minha cidadezinha de Minas Gerais, 20 mil habitantes, que quando eu assumisse esse microfone eu me comprometeria de dizer ao Senhor que este púlpito tem alimentado muita gente nesse Brasil. Esse lugar tem sido uma plataforma. Disse Lutero que o púlpito é o trono de Deus, de onde Ele dirige a sua igreja, e isso através da sua palavra. Meu respeito ao senhor, pastor Álvaro, pastor Marinaldo, pastor Eduardo, meu colega da faculdade. E eu aprendi ainda bem cedo que o Senhor, chamando Moisés, por 3 vezes em Êxodo capítulo de número 3, o Senhor disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Pela 3ª vez, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É bem verdade que esse texto fala de aliança, mas parece que Deus estava querendo dizer: olha, Moisés, você vai ser muito famoso, muito conhecido, gerações futuras vão lembrar de você, mas nunca se esqueça que antes de você passou um Abraão, passou um Isaque e passou um Jacó. O meu respeito a esses homens que têm trazido a igreja até aqui. Eu tenho 58 anos de idade, 58 anos de crente, vou fazer 37 no ministério. E o meu respeito a esses homens que têm trazido a igreja até aqui com segurança, com galhardia, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado a cada dia. Deus abençoe a todos. Obrigado por poder reencontrar o Berg, que há muito tempo a gente não falava, pastor Arquimedes, cantora Juscelia, que lembrou do testemunho que eu dei, que eu me perdi na rodoviária de Belo Horizonte, com 9 anos de idade. Fiquei subindo na escada rolante e descendo. Depois de meia hora eu perdi meu pai. O menino da roça, com 9 anos de idade, perdeu o pai em Belo Horizonte. E quando eu ia gritar, desesperadamente, o meu pai saiu de trás de uma coluna e fez assim para mim. E eu parti para o abraço. E quando eu abracei, eu apertei pastor Zé Carlos e disse: pai, eu achei que o senhor tinha sumido. E ele disse: meu filho, eu só fiquei um pouquinho de longe para ver o seu comportamento, mas em momento algum eu te perdi de vista. Aleluia. Pode ficar tranquilo que Ele não vai te perder de vista. Eu quero ler. Estou com vontade de chorar e falar a língua. Oh glória, oh glória. Deus está aqui. No livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número, o evangelista Mateus, capítulo de número 9. Nós temos um tema, ontem eu falei, parti dele, mas hoje eu quero começar em Mateus, capítulo de número 9, versículos 35 ao 38. Eu posso pedir, pastor, que a igreja se coloque de pé, por favor? Posso? A igreja de pé para lermos a palavra de Deus. E em seguida eu quero compartilhar algo com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 9, 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quantos podem dizer amém? Assente-se e vamos para a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, ontem eu disse para os irmãos do nosso envolvimento na obra missionária. Nós ajudamos vários países, mas o maior projeto que nós temos, um vulto maior, é no país de Cuba. Eu trabalho em Cuba há 16 anos e 8 meses, e eu já fui em Cuba 18 vezes. E todas as vezes que eu vou a Cuba, eu volto com aquela palavra de Jesus em Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Uma igreja que tem tão pouco de recurso material, mas uma igreja que adora tanto em meio à tribulação. E eu volto lembrando do texto de Apocalipse capítulo de número 3. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar, e que embora tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Um país tão pobre, um país em que o salário mínimo até meses atrás era 15 dólares americanos, aproximadamente R$80, encontrar uma igreja exaltando o nome do Senhor e dizendo que Ele vive, é só porque realmente o conhece e experimentam. São muitas as experiências que passamos naquele país, mas eu gostaria de dizer para você esta noite que o maior e melhor investimento que um homem e uma mulher pode fazer é na obra missionária. Eu me lembrava hoje de alguém que disse que se você quiser fazer um investimento de 24 horas, prenda uma borboleta dentro de casa, ela vai sobreviver 24 horas. Se você quer fazer um investimento de 15 dias, plante uma roseira, vai lá, colhe aquela rosa, leva para dentro de casa 15 dias, colocando dentro de um copinho com água, você vai ter um investimento de 15 dias. Se você quer fazer um investimento de 1 ano, plante uma bananeira, ao colher você vai cortar, o seu investimento acabou. Se você quer fazer um investimento de 200 anos, plante um ipê. Mas se você quer fazer um investimento para a eternidade, não, vou repetir, se você quer fazer um investimento para a eternidade, invista na obra missionária. E este investimento é tão lindo que Deus não usa só aqueles que têm grandes recursos para fazer, mas usa detalhes de coisas pequenas. Eu tenho na nossa igreja um diácono, o nome desse diácono é Paulo, a esposa dele é irmã Maildes, e ele tem uma feirinha, tinha até poucos meses atrás, uma feirinha que vendia bananas, lutando com muita dificuldade. E eu me lembro que numa quarta-feira da consagração, da oração da nossa igreja, eu estava lá naquela manhã, eu e minha esposa Eunice, orando juntos, de joelhos dobrados. E eu me lembro que naquela manhã eu estava enjoadinho, eu estava reclamando com Deus, e dizendo: Deus, até quando eu vou clamar por isso? E o Senhor não vai me dar vitória. E eu estava enjoado, reclamando com Deus e dizendo que não estava bom. E de repente, quando eu estava reclamando, atrás do banco onde eu estava de joelhos dobrados, estava a irmã Maildes orando, não com um lenço desse tamanho nas mãos, pastor José Carlos de Lima, mas com uma toalha de rosto nas mãos, e apertava os olhos e dizia: ó Deus, tem misericórdia, envia clientes para comprar bananas da feirinha do Paulo, não deixa aquelas bananas estragar não, Jesus, manda clientes para comprar aquelas bananas. E ela chorava desesperadamente, e eu fiquei envergonhado e parei de murmurar, e disse: enquanto eu estou murmurando, a Maildes está orando para Jesus mandar clientes para comprar as últimas penquinhas de bananas da feira do Paulo. Fomos embora. No outro dia pela manhã aparece o Paulo de manhã na minha sala, andando assim como um mineiro com um envelopinho na mão, e falou: pastor Janda, eu estou muito alegre,
Eu falei: o que foi, Paulo? Acabei de vender as últimas 3 penquinhas de banana. Completei os R$50, pastor, para nós mandarmos para aqueles meninos lá do Haiti, que isso ajuda, pastor, porque nós não tem nada nesse mundo mesmo, né, pastor? Vamos ajudar a obra missionária, né, pastor? Eu falei: é, Paulo. Ai, Agébias. O Paulo estava chorando para vender as bananas para completar a oferta missionária do Haiti. Quando eu cheguei à noite, o Paulo já tinha aberto a igreja, e eu encontrei o Paulo na porta da igreja com um sorriso no rosto, e ele me dizia: pastor Jander, eu estou muito feliz. Eu falei: o que foi, Paulo? Ele disse: acabei de comprar uma caixa de engraxar sapato, pastor, desse tamanho aqui, e escrevi nela assim: Deus é fiel. E todo sapato que eu engraxar, o dinheiro é para a obra missionária, porque nós não temos nada nesse mundo mesmo, né, pastor? Eu falei: tem não, Paulo. Oh, aleluia. E eu viajei para os Estados Unidos dias depois. Estava pregando em Mineola, do lado de Nova York, em Long Island. E depois de pregar, eu contei um testemunho do Paulo, como eu estou contando aqui. E eu cheguei no Brasil dias depois. Eu recebi um telefonema de um amigo meu dizendo: Jander, aquele Paulo ainda está aí na sua cidade, Ipanema? Eu falei: tá. Amanhã eu vou depositar R$2.000 para ele, colocar banana naquela feira. Invista, Carábia Quéria, invista. Porque aqui tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. Se você crê nisso, levante a sua mão para o céu e adora o nome dele. Me dá um ré menor nesse teclado aí. É tudo para ele, a glória é dele. Sabe por quê? E aí chegou o culto de doutrina, pastor Carlos, José Carlos. O Paulo está sentado, mas a Maíldes, eu falei: Paulo, eu tenho uma notícia para você. Chegou R$2.000 para você, Paulo. Ele começou a apertar o peito e falou: não fala um negócio desse não comigo, pastor. Não, senhor, eu nunca ganhei R$2.000, não, senhor, pastor. Não fala um negócio desse comigo, não, pastor. Quando acabou o culto, ele me chamou no canto e falou: pastor, eu estava orando, porque o meu fusquinha bateu o motor, e eu estava precisando de R$800 para consertar o motor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. De novo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você pode levantar a mão e dizer: a ele a glória. Tudo que eu tenho é dele, tudo que eu tenho vem dele, e tudo que eu tenho é para a glória dele. Então eu não sou dono de nada, tudo é dele. E se tudo é dele, eu vou transferir para ele. A obra missionária é feita com a fidelidade daqueles que amam. Eu estou dizendo para você que Deus é o Deus dos detalhes na obra missionária, pastor Eduardo. Deus é Deus dos detalhes da obra missionária. Escute-me aqui. Eu estava pregando na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, e mostrei algumas fotos do Projeto Cuba. E quando eu mostrei aquelas fotos, eu mostrei foto de um missionário por nome Rafael. O sapato dele só tinha o peito do pé, não tinha o fundo do pé, era um papelão. E quando eu terminei de mostrar aquelas fotos, era uma multidão como essa aqui, talvez um templo desse tamanho. Veio um irmão bonitinho de gravata, de paletó, com um sapato novinho, e disse: pastor Jander, tem 2 anos que eu estava orando para Jesus me dar esse sapato, e tem 1 mês que ele me deu. Mas o senhor mostrando aí, pastor, eu senti de doar para aquele missionário lá de Cuba. O senhor leva? Eu falei: leva, eu estou indo amanhã para o aeroporto de Confins para ir para Cuba.
E o que me encantou naquela noite é que aquele irmão tirou o sapato do pé, foi embora para casa de paletó, gravata e meia, andando pela rua. Se alguém olhasse, dizia: está pagando o mico. Deus olha e diz: está fazendo o que eu mandei. Tem alguém entendendo isso aqui? Eu peguei e cheguei com aquele sapato lá em Cuba, procurei o missionário Rafael e disse: Rafael, tenho um regalo, um presente para você. Ele disse: que passa, irmão? Ele disse: um par de sapatos. Ele disse: tem 2 anos que eu estou orando por isso. Tem 2 anos que eu estou orando por isso. Mas aí tinha um problema, pastor Carlos, José Carlos. Ele colocou o sapato no pé. E eu lembro quando eu era menino, a gente ia na loja, eu morava na roça. Quando ia na rua comprar sapato, quem falava que estava bom era o pai da gente. Enfiava o sapato no pé, ele apertava e falava: tá bom, meu filho, esse aí que tá bom, esse é o número. O missionário Rafael colocou o sapato no pé e saiu dizendo: exato é número, porque eu pensei que se o pé do irmão de 7 Lagoas fosse 38 e o pé do irmão de Cuba 42 ia dar problema, ou vice-versa, e o sapato do Rafael é o número exato. E eu falei: Jesus, como é que é isso? Aí o Senhor disse assim no meu coração: eu sei o número do seu sapato. Deus está cuidando de ti. Deus vai cuidar de vocês no campo missionário. Não vai faltar nada, não vai faltar roupa, não vai faltar sapato, não vai faltar comida. Não tem crise que impeça o agir do Espírito de Deus para mover, para sustentar a obra missionária. Deus está cuidando dos detalhes. Deus está cuidando dos detalhes. Como eu disse ontem, nunca faltará recursos para um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus e no lugar que Deus o estabeleceu. E eu fico pensando agora: mas Senhor, qual é o melhor modelo que a gente deve copiar para realizar a obra missionária? E eu estava ali no hotel hoje pensando nisso, e eu me lembrei que todo obreiro, todo missionário, todo pastor, todo homem de Deus quer ver a igreja crescer, quer ver almas salvas. E de vez em quando a gente ouve falar de algum movimento em algum lugar, e a gente fica pensando: será que a gente não poderia copiar de lá para aplicar aqui para ver se dá certo? Eu me lembro que houve um movimento em Toronto, no Canadá, um movimento lá perto do aeroporto, e gente do Brasil inteiro, ou melhor, do mundo inteiro ia para lá, para ver aquele movimento. O Mensageiro da Paz trouxe uma reportagem sobre isso, sobre aquele avivamento, entre aspas, lá de Toronto, lá no Canadá, da Igreja Videira. Passou aquela onda, o modelo passou. Depois nós vimos falar de um movimento na Colômbia. César Castellano, o grupo dos 12, trouxeram para o Brasil, deu uma confusão em muitos lugares, passou aquela onda. Depois ouvimos falar de um movimento na Argentina. Gente, um amigo meu disse: Jander, estou indo para a Argentina buscar uma nova unção. Eu falei: vai com Deus. E eu fico perguntando: será qual que é o melhor modelo para realizarmos a obra missionária? Aí eu resolvi ir para a Bíblia e descobri que o melhor modelo é o modelo de Jesus. Porque movimentos que surgem em países são como ondas, e as pessoas surfam naquelas ondas. Quando termina as ondas, não dá para surfar mais. Mas o modelo missionário de Jesus é o modelo que foi aplicado por Atos dos apóstolos, e é o modelo que a igreja vem praticando ao longo dos anos. É o melhor modelo que tem. E rapidamente, porque o meu tempo passa tão rápido, eu gostaria de lhe dizer alguns exemplos do modelo missionário de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo com o modelo missionário de Jesus, que a obra missionária não é só ir, orar e contribuir. É bem verdade que nós sempre aprendemos isso, é uma grande realidade. Mas a obra missionária, além de ir, orar e contribuir,
contribuir, a obra missionária também precisa ser um estilo de vida. O meu modus vivendi, a minha maneira de viver precisa condizer com aquilo que eu creio. No lugar que eu pisar, é preciso que alguém olhe e diga: aqui está um servo de Deus, aqui está um homem de Deus, aqui está uma mulher de Deus. É ir orar e contribuir e ter isso como um estilo de vida. E eu aprendi com Jesus algumas coisas fenomenais. A primeira coisa que eu aprendo com Jesus, que quem quer fazer a obra missionária precisa entender que missões é prioridade. Eu vou repetir: missões é prioridade. Jesus me ensina isso. Se você tiver 3 coisas, olha aqui para minha mão. Se você tiver uma casa, se você tiver um carro, e se você tiver comida, e você precisar de abrir mão de uma destas 3 coisas, de que você abre mão? Do carro, da casa ou da comida? Eu abro mão do carro, porque é melhor andar a pé, mas ter onde morar e comer. Sim ou não? Mas se você tiver de abrir mão de uma destas 2 coisas impreterivelmente, da casa e da comida, de que você abre mão? Eu abro mão da casa. Por quê? Porque ninguém vive sem comer. Comida é prioridade na nossa vida. Tem gente que trabalha para comer e tem gente que come para trabalhar, não é verdade? Tem gente que vive para comer, trabalha para comer e tal. Comida é prioridade. Prioridade para mim e para você, menos para Jesus. Jesus está sentado na beira do poço de Jacó, e os discípulos vão na cidade comprar comida. E quando eles vão na cidade comprar comida, quando eles voltam, eles dizem: mestre, come, mestre. E Jesus disse: eu tenho uma comida para comer. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Qual é, Jesus? Será que alguém trouxe alguma coisa para o Senhor comer enquanto nós estávamos na cidade? Aí Jesus disse: não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se você quer fazer a obra missionária, você precisa entender que ela é prioridade. Tem coisa que é urgente, mas não é prioridade. Missões é prioridade. Mas em segundo lugar, eu aprendo com Jesus que quem quer fazer a obra missionária precisa se movimentar. Lá na minha cidade, lá na minha igreja, na minha família, eles dizem que eu sou muito elétrico, que eu sou ligado em 220 volts, etc., porque eu sou meio fadigado. Mas não é nada disso não. Não é que eu seja fadigado ou elétrico. Eu só não gosto de mexer com gente mole. Você fala uma coisa que a pessoa diz: Deus está procurando gente que tem pressa. Deus está procurando gente que movimenta. Alamandagaxérgia. Deus tem uma obra na minha vida. O sujeito diz, mas não levanta. Deus nesta noite me trouxe aqui. Sai desta cadeira, sai desta internet, sai desse quarto, sai desta cama, arregaça as mangas. Se você quer fazer a obra de Deus, tu tem que movimentar. Tu vai ter que sair deste lugar, porque Jesus, ele ia para a Judeia, ia para a Galileia. Jesus se movimentava, passava em Samaria. Jesus não tinha tempo nem para comer e nem para dormir. Esta é a pressa que há no coração daqueles que amam pessoas. Eles não dormem muito, porque eles estão preocupados com o reino. E Deus está dando um brado esta noite e dizendo: eu quero alguém que se movimenta. Mas eu aprendo com Jesus que além de ser prioridade, Jesus também tinha pressa, se movimentava. Mas em terceiro lugar, eu aprendo com Jesus que Jesus, ele não ia para fazer a obra missionária. Não, Jesus não ia para fazer. Sabe como era Jesus? Ele fazia enquanto ia. Não, vou repetir. Jesus não ia para fazer. Jesus fazia enquanto ia. Jesus está indo para Jerusalém. Tem um cego na beira da estrada. Ele para tudo por causa daquilo. Eu vou repetir. Ele para tudo por causa daquilo. Quem não está disposto a parar por causa de vidas, não serve para fazer a obra.
Ai, ai, eu sei que hoje a facilidade está aí. Eu vim de Minas Gerais, dirigi 4 horas para chegar no aeroporto, peguei um voo até Recife, de Recife eu vim aqui para João Pessoa, dali eu fui para o hotel, do hotel eu vim para a igreja, daqui eu volto, pego um voo de novo, e até chegar em casa, para quantas pessoas eu falaria de Jesus? Jesus me daria um banho, um ensinamento tremendo, porque ele ia, e no lugar que ele passava, em qualquer lugar que você estiver, é uma oportunidade para você falar de Jesus. Eu estava voando São Paulo, Nova York, 3 horas da manhã, um silêncio dentro do avião da TAM, 300 passageiros, e de repente uma senhorinha começou a gritar do meu lado, uma distância daqui do nosso missionário índio aqui, e ela gritava, esfregava o peito, e dizia: vou morrer, dores, desculpa. E de repente a comissária de bordo pegou o microfone do avião e disse: porventura algum médico ou enfermeiro aqui dentro do avião? Não apareceu o médico e enfermeiro. De repente o Espírito Santo falou comigo: é a sua oportunidade, vai lá. Vai lá. O que você acha que eu fiz? Puxei a cobertinha na TAM na cabeça e fiquei quietinho, irmão, porque de ruim a gente tem muito. Puxei a cobertinha da TAM na cabeça e fiquei quietinho, porque ninguém sai orando de qualquer maneira 2 horas da manhã se Jesus não der um apertozinho. E de repente a mulher morre e não morre. O Espírito Santo falou de novo: vai lá, porque é a sua oportunidade. Chamei a comissária de bordo e disse: filha, eu sou pastor evangélico, eu posso orar por esta senhora? Ela disse: vem cá, pastor, pode orar. A chefe, não é que a chefe era crente, pastor, do avião? Ela dobrou o joelho comigo no corredor do avião, e eu cheguei no ouvido daquela senhorinha e disse: a senhora está sentindo mal? E ela começou a falar em espanhol comigo, e disse: sim, muito mal, muito dolor em meu coração, estou a morir. Eu disse: bueno, eu sou pastor cristiano, eu vou orar por você. Eu sou pastor cristão, eu vou orar por você. Ela disse: glória a Deus, eu também sou cristiana. Levanta a sua mão. Deus vai colocar você no lugar para você ser instrumento de Deus. Ai, 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 ai. No lugar que você chegar, olhe para a direita e olhe para a esquerda, porque Deus vai colocar alguém do seu lado para você ser instrumento de bênção na vida desta pessoa. Eu orei por aquela senhorinha. O avião pousou em Nova York. Eu passei por ela e disse: como está, irmã? Ela disse: tranquilo, pastor. Tem muita gente sonhando: Deus vai me colocar pregando em tal lugar, Deus vai me colocar pregando em tal congresso, Deus vai me colocar no Belenzinho, Deus vai me colocar em João Pessoa, Deus vai me colocar pregando não sei onde. Mas enquanto Ele não te coloca, eu sinto Deus aqui, porque talvez o teu púlpito nunca será o púlpito de João Pessoa, talvez a sua plataforma nunca será essa, talvez a sua plataforma nunca será da nossa matriz, da nossa igreja mãe lá em Belém, talvez a sua plataforma nunca será do Belenzinho com o pastor José Wellington, ou será em outra plataforma de grande templo no Brasil. Talvez a sua plataforma, o seu púlpito, será o corredor frio de uma penitenciária, para chegar com um folhetozinho e dizer: Jesus pode te tirar. Tem gente que entende. Talvez o seu púlpito será o corredor frio da casa de misericórdia no setor de cancerosos terminais.
Para você dar testemunho, dizer: o câncer come o corpo, mas o câncer não come a alma. Talvez o seu púlpito será uma visita a alguém que passa por uma crise de depressão terrível. Eu disse ao pastor Eduardo e à Ângela hoje no horário do almoço que eu queria dar um testemunho aqui. Eu sei que o meu tempo é exíguo, eu não posso demorar, mas eu não posso voltar para Minas, pastor José Carlos de Lima, sem contar isso aqui, porque Deus tem nos dado grandes oportunidades, mas para isso nós temos sido provados. Eu tenho 3 filhos e o meu filho do meio, quando ele tinha de 13 para 14 anos, ele caiu num quadro de depressão. Um menino lindo, inteligente, um menino inteligentíssimo, mas o Gustavo, o nome dele, não conseguia ir mais à aula. O Gustavo ficava 8 dias dentro de casa sem pisar na rua. O Gustavo ficou 3 meses sem ir à escola. E eu e a minha esposa Eunice chorávamos dia e noite com o joelho no chão. Não era trauma, não era problema espiritual, era um problema endógeno, pastor Arquimedes, a falta da produção da serotonina, o elemento do cérebro responsável pelo humor. E ele não tinha força, ele botava a mochila nas costas quando ele pisava na rua, dava um medo nele, ele voltava, dormia o dia inteirinho, passava a noite inteira acordado. O meu filho, o mais velho, fazia direito na Universidade Federal de Viçosa, entrava pela madrugada estudando, e Gustavo com uma bolinha de ping-pong dentro do quarto, andando para lá e para cá, sem sono, e dormia o dia inteiro. Um dia nós estávamos viajando de Ipatinga para Ipanema, quando chegamos perto de uma cidade chamada Caratinga. Dentro do carro, 10h30 da noite, estava eu, a minha esposa e os 3 filhos atrás, Rafael, Gustavo e Fernanda. E de repente Gustavo disse uma coisa que pai nenhum gostaria de ouvir. Gustavo me disse: papai, mamãe, eu não tenho perspectiva de vida, eu não creio que eu vou me formar, eu não creio que eu vou me casar, eu não creio que eu vou ser alguém na vida. E ele disse algo que pai nenhum gostaria de ouvir. Ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória. Quando ele disse isso, o meu carro virou um vale de lágrimas. Nós chorávamos compulsivamente. E quando ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória, eu virei a mão para trás e segurei na mão dele e disse: Gustavo, creia no Deus do teu pai. Creia no Deus do teu pai. Apertei a mão dele e voltamos para casa. Tinha madrugada, 5 horas da manhã, que eu rolava no chão, sentindo dores por causa de saber que ele estava dentro de um quarto, não conseguia ir estudar. Mas para adiantar a história, no dia 16 de dezembro de 2019, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tinha um anfiteatro quase do tamanho desse templo, bancos almofadados, um carpetado, um negócio lindo, uma plataforma como essa aqui, uma mesa grande no meio, e nessa mesa tinha doutores, reitores, professores, e um grupo de alunos do lado de lá onde estão os missionários, e um grupo de alunos do lado de cá, todos de beca, com uma faixa verde na cintura e um cabelo na mão. Eu assentado ali como daquelas irmãs, com a minha esposa, minhas 2 netinhas, minha família. Está acontecendo uma formatura. E a moça começa a chamar os formandos. E começa na letra A, Lina e Amanda, e vai para a letra B, Bernardo, Beatriz, e vai para a letra E, e vai para a letra F. Quando chega na letra G, chama Gabriela, chama Graziela, daí a pouco chama doutor Gustavo Henrique Teodoro de Castro. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é tudo para mim. Quero servi-lo
Levanta-se, Negebias. Do meio daqueles alunos, um jovenzinho do cabelinho preto, era o meu filho Gustavo, recebendo o diploma de médico da Universidade de Medicina de Petrópolis. E naquele momento, pastor José Carlos, o Espírito de Deus falava comigo: você garantiu que ele podia crer no Deus do teu pai. Deus, eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Deus não desistiu. Deus não desistiu. 30 segundos para você adorar. 30 segundos para você adorar. Os crentes batizados com o Espírito Santo. Eu estou vendo muita gente com lenço na mão. Eu estou vendo muita gente enxugando as lágrimas aqui esta noite. Estas experiências, estas experiências é que para você, a partir de hoje, quando você caminhar, por onde você passar, garanta e diga: pode crer no Cristo que eu prego, pode crer no Deus que eu sirvo. Se tem alguém entendendo isso, joga esta mão para o céu e adore. Meu Salvador Jesus, ó Filho do Deus, graças por tua luz que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Você pode adorar. Deixa eu me recompor um pouquinho aqui. Eu estou com muita vontade de chorar. Eu me lembro que no auge daquela prova, eu liguei para um amigo meu nos Estados Unidos, chamado Victor Ornelas. Eu disse: Victor, me ajuda em oração. Ele disse: Jander, descansa, porque o Gustavo é a coroa do teu ministério. Porque o Gustavo me ensinou a ser mais crente. O Gustavo me ensinou a depender de Deus. O Gustavo me ensinou a vir nesse púlpito sagrado de João Pessoa, na Paraíba, para dizer: pode garantir, o Deus que você serve, garanta para os seus filhos, o Deus que você serve é um Deus fenomenal. Pelo tempo que me foi dado, faltam 2 ou 3 minutos para me terminar. Mas eu gostaria de dizer que eu aprendo com Jesus que ele não só ia, mas ele fazia enquanto ia. Mas eu aprendo com Jesus. Eu preciso muito falar isso aqui. Mesmo que eu estoure 2 ou 3 minutos aqui, por favor, deixa eu falar isso, pastor José Carlos. Jesus aprendeu e me ensinou a sepultar os mortos da sua vida. Quem quer fazer a obra missionária precisa aprender com Jesus. Chegou a notícia que João tinha morrido. Diz a Bíblia viva diz que Jesus pegou um barco e foi para um lugar a fim de ficar a sós. O que você acha que Jesus foi fazer sozinho, dentro de um barco, ao receber a notícia que João havia morrido, seu amigo? Eu penso que ele foi chorar, foi se recompor, ficar a sós. Mas daí a pouco diz que ele, levantando seus olhos, viu uma grande multidão que precisava dele. Sabe o que Jesus me ensina? Já chorei o que tinha que chorar. O João já morreu mesmo. Deixa eu tocar, porque tem muita gente precisando de mim. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Se você quer fazer a obra de Deus, você vai ter que sepultar os mortos da sua vida.
ofensas que você sofreu ao longo dos anos, mágoas, porque o ministério às vezes é dolorido, servir ao Senhor às vezes a gente é ferido, e muitas vezes a gente fica com esses mortos guardados no peito. Mas nesta noite tem uma proposta: abre uma cova, sepulta isso. Tem gente precisando de você, tem gente precisando de você. Vocês que estão indo para o campo missionário, deixa tudo sepultado. Não leve mágoas, não leve mágoas. Leve a paixão pelas almas daqueles que estão esperando por vocês, em nome de Jesus. Se Paulo vivesse hoje, seria um obreiro talvez rancoroso, azedo, amargo. Mas eu pergunto, disse Paulo, e aí? Paulo disse assim: uma coisa é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Não vou repetir. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Vou repetir. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sepulte os mortos. E eu fecho a Bíblia ali dizendo que Jesus me ensina uma última coisa, e eu termino. Jesus me dá uma lição de que quem quer fazer a obra missionária precisa de amar pessoas. Jesus valorizava pessoas. Nós vivemos numa era que coisas valem mais do que pessoas. Mas deixa eu te dizer, no reino de Deus, coisas não valem mais do que pessoas. Para Deus o que vale é gente. Você não é pastor de uma igreja pequena e nem de uma igreja grande. Você é pastor do povo de Deus, porque não existe igreja grande, igreja pequena. Existe o rebanho que Deus te deu para cuidar. Valorize pessoas. Eu disse para os irmãos que antes de ontem eu estava num lugar chamado Córrego do Marreco, com 30 e poucas pessoas, pregando com uma empolgação, sabendo que eu pregaria no outro dia para mais de 1000 pessoas, ou talvez milhares de pessoas. Eu não sei a dimensão do que está chegando agora pela internet, além de milhares, centenas que estão aqui. Mas eu quero te dizer que valorize pessoas. Não adianta você dizer para o seu carro que você o ama. Não adianta você dizer para a sua casa que você ama. Não adianta dizer para a sua fazenda, para o seu gado que você ama. Você tem que dizer para a gente que você ama. Porque Jesus foi capaz de deixar 10.000 pessoas do lado do mar e atravessar e ir do outro lado, só por causa do gadareno. Só por causa do gadareno. Porque para Jesus o que valia era gente. Olhe só aqui para a minha mão. Para Jesus o que valia era gente. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que você possa aprender com Jesus. Aleluia. O melhor modelo missionário é o modelo de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua casa. Me desculpe, pastor, eu passei 2 minutos, mas eu quero glorificar a Deus por essa noite linda e dizer que você é especial para o Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Você pode adorar a Jesus nesta noite? Você sente a doce presença do Espírito entre nós nesta noite? Por favor, não saia. Temos um momento muito importante no culto de hoje. Nós temos 2 famílias de missionários a serem enviadas ao campo. Já estão com suas passagens na mão. Conferência missionária é momento de despertar vocações e de envio de missionários. E esta é uma igreja missionária. Nós estamos com 2 famílias a serem enviadas. Uma para Guiné-Bissau, na África, e outras para as Ilhas Canárias, território espanhol, onde alguns anos atrás Deus bradou no coração de pastor José Carlos, quando ele estava em Cajazeiras. Alberto e Juliano estão lá. Não vou contar a história de novo, você sabe. Pastor Cleudimar estava junto com o pastor José João também estava, no horário do almoço.
No horário do almoço, Deus brada no coração do pastor. E o pastor me liga, chorando muito. Achei que tinha acontecido algum acidente, ou alguém tinha falecido, e ele chorando muito. Edu, meu filho. Quando o pastor está meio aborrecido comigo, ele me chama irmão Eduardo. Quando ele está mais feliz, ele chama Edu, meu filho. Me diga uma coisa, aconteceu alguma coisa, pastor? Tem algum problema? O que está acontecendo? E ele disse: eu preciso almoçar e não consigo. Mas aconteceu alguma coisa, pastor? O Espírito brada no meu coração. E brada, Ilhas Canárias de Tenerife. Aonde fica isso, Edu? Falei, pastor, eu acho que é um território espanhol. E ele falou assim: procure alguém, ligue para onde tu quiser, ache, porque Deus não me deixa almoçar, o Espírito não me deixa. E diz: mande reforço. Deixa eu encurtar a história. Eu disse que eu não ia contar, mas eu estou contando. Deixa eu encurtar a história, é importante. Eu liguei para o missionário Alberto e Juliana, deve estar nos assistindo agora, que estava em Torre de Embarra, próximo a Barcelona. E aí Alberto geralmente me atende no Viva Voz do WhatsApp. Ele me saudou, a Juliana me saudou. E a Juliana falou assim: o que foi, Eduardo? É para a gente ligar para o pastor, é? Eu falei: oxe, por que você está dizendo isso? Eu não falei nada. Ela falou assim: porque esta noite eu tive um sonho, que você ligava para a gente e dizia: ligue para o pastor quer falar com vocês, e mandou vocês arrumarem a mala rápido. E aí eles ligam para o pastor, conversam, passa o tempo. Eu confesso para os irmãos, eu esqueci. E a gente trabalhando para Alberto ir para o norte da Espanha, que tinha 4 igrejas vagas da FAD. E Alberto desceu para a convenção espanhola e desceu com ordem de conversar com a direção para buscar igrejas vagas no norte da Espanha, que era o nosso projeto de oração e de trabalho. E ele chegou e o secretário da convenção disse para ele assim: Alberto, trabalhamos muito, Deus nos abençoou, e semana passada há umas 2 semanas nós fechamos todas as igrejas, fechamos assim, conseguimos enviar obreiros para todas as igrejas nossas do norte da Espanha, não tem mais nenhum campo vago. Mas eu vou pegar uma lista, vou dar uma olhada de novo na lista, eu mando para o teu e-mail, para dizer onde a FAD tem campo vago na Espanha. Aí Alberto me ligou um outro dia, ou 2 dias depois, chorando no telefone, falou assim: Edu, você não vai acreditar. Falei: o que foi, Alberto? O único campo vago da convenção espanhola é nas Ilhas Canárias. É o único lugar que está vago. E aí eu me lembrei da palavra do pastor. Ele se lembrou também e disse: ligue para o pastor. Eu liguei, o pastor começou a chorar. Resumo da história: Alberto foi lá, e só para encerrar mesmo agora, tem uma irmã nessa igreja que ela faz parte dos conselhos. Mais ou menos, a gente fazendo a conta, é mais ou menos o período que Deus falou com o pastor. Pastor em Cajazeiras. Diga aqui. Nesse almoço, nós estávamos vários pastores, inclusive o pastor Zé João, o pastor Zé Carlos sentado do lado, Bruno César do outro. Quando ele falou dessa revelação de Ilhas Canárias de Tenerife, olhou para Bruno e disse: tem coragem, galego? Bruno começou a chorar, todo mundo chorou, e ele disse aos pastores: vamos orar por Ilhas Canárias de Tenerife. Olha o resultado aí hoje. Nós fizemos a conta do tempo. Era mais ou menos o período que uma irmã que estava lá, depois Alberto me contando, que essa igreja estava sem pastor há muito tempo, já tinha rejeitado vários outros pastores, e estava com
pessoas congregando mesmo, cerca de 15 pessoas. Porque estava muito tempo sem pastor. E uma senhora estava orando e disse: Jesus, mande o pastor para a nossa igreja. Essa irmã orando lá nas ilhas, o pastor aqui em Cajazeiras. E Deus disse para essa irmã: eu vou mandar um pastor. E passou um ano e pouco, quando Alberto chegou no aeroporto para conhecer a igreja, porque ele tinha que pregar, os irmãos saber se gostavam dele, se não gostavam. Depois de se reunir, ia ter uma votação, e se aprovasse ele seria. E aí Alberto saiu, não podia estar junto, e Alberto orou e falou com Deus: Senhor, eu só fico se eu tivesse unanimidade. Se alguém não quiser que eu fique, não é a sua vontade. E aí ele orou, e essa irmã estava na reunião e disse assim, falou assim: olha, quando eu fui buscar o pastor no aeroporto, a mesma voz falou comigo: receba o seu pastor. Você crê no Deus das missões? O pastor conta uma história que ele era pastor em Juripiranga, se eu não me engano, quando Deus disse a ele que ele enviaria missionários para as nações. Eu quero convidar aqui nesta noite missionário Paulo Pereira, Elíbia e seus 2 filhos. Estarão indo para Guiné-Bissau. E quero convidar o missionário Bruno César, missionária Tatiane e suas filhas. Pastor Cleudimar só foi para o campo em 98, foi? 98, né? 1998, pastor Cleudimar foi para o campo missionário transcultural. E aí eu falei para ele em Cajazeiras, eu falei para ele semana passada em Campina Grande, na Umadene. Eu disse: pastor Cleudimar, me permita dizer uma coisa. Nem todos conseguem entender isso, mas existem promessas de Deus que você recebe, mas elas se cumprem em gerações futuras. É a promessa de Deus para Elias: ungir fulano. Só que quem ungiu foi Eliseu, não foi Elias. Porque existem promessas que são geracionais, que são ministeriais. Pastor Cleudimar achava que seria missionário fisicamente indo na Espanha. No mês de agosto, no meio da pandemia, o visto da família de Bruno, que acompanhou seu pai para a Venezuela, saiu um visto direto para ir para a Espanha, totalmente legalizado. Diga amém. Amém. Missionário Paulo e Elíbia trabalharam na selva central do Peru. Alguns irmãos nossos foram nessa viagem. Tem alguém aqui que foi na viagem na selva central do Peru? Ali, irmão Gilson aqui, outros, irmão Zé João, Dineide. Quando eu cheguei no lugar que Paulo estava, porque eu ainda não tinha ido lá, exatamente no lugar eu não tinha ido perto, mas não lá. Quando eu cheguei, vi aquela pousada Coração de Jesus, com a irmã Leda, Zena, doutor Anselmo, Dineide, e eu com Berg, e eu no mesmo quarto com Berg, se é que pode chamar de quarto. Eu olhei e deitei naquela cama e disse assim: meu Deus, o que eu fiz trazendo esse pessoal aqui? Eu devia ter vindo antes. A Zena falou para mim assim: tinha besteira, rapaz. Deus mandou você, não deixou tu vir antes, porque nós tudinho que tinha que estar aqui, ó. Implantaram a igreja, deixaram uma igreja implantada, projeto. Depois foram para a Bolívia e o nome do Senhor foi glorificado. Diga amém. Eu quero convidar o nosso pastor, porque ele é o presidente da nossa igreja, e é ele que faz o envio. E eu quero passar o microfone ao pastor,
E quero passar a mão dele, a bandeira de Guiné-Bissau, para que ele entregue para Paulo e a Líbia. E a bandeira da Espanha, os símbolos máximos dos países, que ele vai entregar para os missionários que vão para a Espanha. Queridos irmãos, que mais direi eu? Eu quero que todos digam assim comigo: foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Estou feliz, porque Deus cumpre as suas promessas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele nos assegura: operando eu, quem impedirá? Quero pedir a bênção de Deus sobre o senhor e a sua família ali na Espanha. A bênção de Deus sobre o senhor e a sua família em Guiné-Bissau. E dizer que ainda há muita coisa a ser feita. E nós queremos que eles fiquem respaldados, cobertos pelas vossas santas orações. Quero convidar a igreja, por gentileza, a ficar em pé. E eu quero pedir ao secretário executivo de missões, o Eduardo, para dirigir a oração com a igreja pelos missionários. Deixa eu ficar pertinho ali. Ramai Shogomo. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Nós estamos cumprindo a ordem de Jesus. Ide por todo o mundo. 2000 anos depois, a igreja permanece viva. Deus, em nome de Jesus, cumprindo o que manda a sua palavra. Ramai Shorogobianda Laiorogomo. Nós apresentamos essas duas famílias a Ti, para o continente africano, Guiné-Bissau, para, Senhor, as Ilhas Canárias, o território espanhol. Senhor, que se cumpra na vida deles a Tua promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias. Que eles possam atravessar este oceano, que eles possam dar testemunho do Teu amor, que se cumpra na vida deles. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios. Deus, que vidas e vidas e vidas sejam tocadas pelo poder do Teu Evangelho,
e que eles sejam instrumentos da sua glória. Livrai-os do mal, livre-os dos homens maus, dos homens sanguinários, fortaleça-os, dê as estratégias corretas, coloque as pessoas certas na frente deles, dê a eles discernimento e dê prosperidade para as obras de suas mãos. Senhor, nos ajude como igreja a segurarmos a corda enquanto eles descem até o mais profundo do poço para retirar as almas de lá. Nos ajude como igreja, o nosso pastor presidente, a cada missionário mantenedor, a cada um que abençoa esta obra. Deus, levante mais e mais vocacionados para nós enviarmos a este mundo. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, em nome de Jesus, e os encomendamos como orienta a palavra de Deus. A igreja diz: amém. Com a autorização do pastor, eu queria que todos os missionários viessem para cá. Márcia, Dineide, todo mundo venha, se conseguir ficar aqui junto com eles. Vamos cantar o hino Desejo Missionário. Pastor Hélio, chegue para cá. Todos receberam essa bandeirinha aqui, que o irmão Edinaldo fez, representando o missionário Rosenildo, missionária Geilma que está aqui. Vem para cá todos os missionários, vem a irmã Lindalva também, esposa de pastor Hélio, venha. Venha, por favor. Por favor, Lá menor. Espere um pouquinho, que os missionários estão chegando. Quando terminar a estrofe, na segunda, outra introdução. Toda a igreja cantando com alegria, aleluia. Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Todo eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus, eu quisera anunciar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus, eu quisera anunciar. Aleluia, aleluia. Somente tu conheces os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudará. Porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenarei. Eu quisera
aqueles quase mortos sem saber que aonde eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos sem saber que aonde eu quisera anunciar. Aleluia! Queridos irmãos, a nossa gratidão a todos. Queremos agradecer a presença de todos neste culto e pedir aos irmãos que continuem orando pelos aos nossos missionários. Cuide dele em orações, também com as vossas santas contribuições. A nossa gratidão àqueles que estão participando conosco pela internet desta celebração. Estaremos agora orando, agradecendo a Deus por tudo, pedindo a sua bênção, uma noite de paz, um bom sono reparador. Agradecer aos irmãos que vieram ali, os irmãos da aldeia Tabajaras. A nossa gratidão ao nosso irmão cacique, a todos os nossos irmãos. Que Deus continue em Cristo vos abençoando. Quero convidar o pastor Arquimedes Gomes de Souza Neto para dirigir esta oração de agradecimento a Deus por esta celebração da nossa conferência missionária. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Oremos. Pai eterno, soberano Deus, nós queremos te adorar neste momento. Queremos te louvar, Senhor, por este trabalho tão glorioso nesta noite, pela tua presença que foi manifestada, Senhor, neste lugar. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, por mais uma conferência missionária que foi realizada. E nós te glorificamos, Senhor, porque de um modo grande e glorioso, ó Pai querido, tu abençoaste esta conferência. E nesta noite, Senhor amado, 2 famílias que estão sendo enviadas ao campo missionário. Continua ajudando, Senhor, o nosso pastor presidente. Continua ajudando, Senhor, a nossa secretaria de missões. Continua abençoando o nosso estado, Senhor, para que possamos continuar contribuindo, Senhor, na obra missionária. Pai querido, agora, Senhor, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito para conosco, pelo nosso retorno aos nossos lares. Nos dá, Senhor amado, uma noite de paz e um sono tranquilo. Deus, nós te adoramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.